Olá, paz do Senhor Jesus! No áudio passado, nós aprendemos de onde surgiram os primeiros cristãos. Ouça esse relato novamente para que fique gravado dentro de você e você saiba responder essa pergunta. Agora nós estamos no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Vamos à leitura. Por aquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a morrer. A tradição mostra que ele foi decapitado. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Você sabe o que era o dia dos asmos? Quando a Páscoa foi instituída pelo Senhor, era comemorado com um cordeiro, ervas amargosas e pães asmos, sem nenhum fermento. E durante 7 dias não poderia haver fermento, nem na casa e nem na refeição de nenhum deles. Então Herodes mandou prender a Pedro e era o dia dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, ou seja, depois daqueles dias dos pães asmos. Pedro, então, foi entregue a 4 quaternos de soldados, 16 soldados, porque 4 quaternos seriam 4 partidos de 4 cada um. Então eram 16 soldados guardando a Pedro. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E, quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Ele estava acorrentado. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando Pedro no lado, o despertou dizendo: "Levanta-te depressa." E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo: "Cinge-te e ata suas sandálias." E ele fez assim. Disse mais: "Lança às costas a tua capa e segue-me." Vamos pensar um pouco no que aconteceu. Pedro, ele ia ser executado no dia seguinte, por isso que Herodes ia apresentá-lo ao povo. Então, algumas horas antes da execução, o anjo do Senhor o salvou. Um detalhe bem interessante é que o anjo foi na frente e Pedro o seguia. Versículo 9. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram na rua e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: "Agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava." E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, aonde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu para escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, de alegria ela não abriu a porta, mas correu para dentro e anunciou que o Pedro estava à porta. E disseram-lhe: "Ela está fora de si." Mas ela afirmava que assim era e dizia: "É o seu anjo." Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram.
E, acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para um outro lugar. Olha, chega a ser engraçado. Quando o milagre é tão grande, traz incredulidade. Eles estavam orando para que o Senhor libertasse a Pedro. E Pedro, quando bate a porta, ninguém acredita. E quando abriram a porta, ficaram alvoroçados, a ponto que Pedro fazia sinais com a mão para que se calassem. E depois que Pedro explicou direitinho como o Senhor tirou da prisão, e você sabe que Pedro explica certinho, ele pediu para anunciar a Tiago e aos irmãos. Deixa eu falar. Tiago, esse era o irmão de Jesus que se tornou um líder da igreja em Jerusalém. Ele escreveu a epístola de Tiago. Paulo descreve ele como um dos pilares da igreja e também como o apóstolo. Amém?